Apocalipse capítulo 2. Nosso último encontro, a gente falou dessa visão do livro de Apocalipse. A visão que João tem, ele é ordenado a escrever, ela só vai findar no final do capítulo 3. A partir do capítulo 4, então, nós temos aquele registro. Depois dessas coisas. Portanto, capítulo 2 e capítulo 3, que são as cartas às igrejas, às 7 igrejas, essas cartas ainda fazem parte da visão que João tem. E nós falamos já um pouquinho por que 7 igrejas e por que essas 7 igrejas. Por que Éfeso, por que Esmirna, por que não outra igreja. Já falamos um pouco sobre isso em outras pregações. Mas é importante falar e deixar claro, para não esquecer, que o que Cristo diz a essas igrejas específicas, Ele tem em mente todas as igrejas de todos os tempos. Ele não está pensando somente na igreja de Éfeso. Porque o fato é que os problemas dessas igrejas, as ameaças a essas igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a essas igrejas, elas também são ameaças à nossa igreja. Ambas as igrejas aqui, várias igrejas sofrem ameaças da perseguição, como nós podemos sofrer também. Elas sofrem a ameaça do falso ensino, assim como nós também podemos sofrer também. Elas sofrem a ameaça do esfriamento, que é isso que acontece na igreja de Éfeso, também nós podemos cair. Então, aquilo que é dito às 7 igrejas do Apocalipse deve ser observado como aquilo que Deus está falando para o seu povo, de todos os tempos, de todas as épocas. Os problemas e as ameaças são idênticos. As soluções para os erros também são. Aqui, diante dos problemas, sempre Cristo está dizendo: arrependam-se. Lembre-se de como era no passado e voltem a ser o que vocês eram, que ele vai dizer agora na carta à igreja de Éfeso. As virtudes de cada igreja também devem ser copiadas por nós. Essa igreja, ela é caracterizada por um amor muito grande à doutrina. Se ela é assim e ela é elogiada por Jesus por isso, nós devemos copiar essas virtudes. Os defeitos devem ser evitados, as ameaças devem ser consideradas, as virtudes devem ser imitadas. Então, o que Deus diz a essas igrejas é dito a nós também. As promessas que são feitas no final de cada carta, as ameaças também, as advertências que são feitas também devem ser feitas a nós. Nós não podemos ler a carta, por exemplo, à igreja de Filadélfia, que é a igreja que não recebe, uma das igrejas que não recebe nenhuma crítica de Jesus, e dizer: essa é a minha igreja, e ignorar o que Deus diz à igreja de Laodiceia, que é a única igreja que não recebe nenhum elogio de Jesus, só críticas. Nós devemos ler todas as duas, entendendo que aquilo que é dito àquelas igrejas também deve ser aplicado às nossas, porque aquilo que era realidade naquela igreja pode ser também na nossa. Aquilo que era ameaça para aquela igreja pode ser para a nossa também. Então nunca esqueça, ao ler as cartas, essas cartas são 7 cartas, porque a ideia de completude, essas 7 cartas representam muito bem todas as igrejas de todos os tempos da era da igreja de Jesus Cristo. Como é que a carta é estruturada? Basicamente é o seguinte estrutura: tem o destinatário, ele vai dizer, ao anjo da igreja em Éfeso. Depois tem uma descrição de Jesus, ok? Jesus é descrito, e geralmente, pode observar, nós já analisamos a visão que João teve de Jesus. Jesus tem cabelos brancos, Jesus tem olhos de fogo, Jesus tem pés que tem bronze polido. Então essas descrições do capítulo 1, elas agora são divididas dentro de cada igreja. É como se João dissesse: para essa igreja é importante ela lembrar que Cristo é aquele que tem na sua mão as estrelas, é Ele que anda entre os candeeiros. Então, para cada igreja, uma característica específica de Jesus Cristo é ressaltada. Para essa igreja, que é a igreja de Éfeso, a igreja principal da Ásia Menor, a 4ª cidade mais importante do Império Romano, era importante para essa igreja, que era uma igreja central, uma igreja que teve como pastor o apóstolo Paulo, uma igreja que teve como pastor o apóstolo João, uma igreja que teve como pastor Timóteo, uma igreja que recebeu várias cartas. A carta que foi lida hoje na leitura, a carta a Timóteo, ele estava na igreja de Éfeso. Essa carta agora em Apocalipse, as cartas de João, quando João escreve, tudo indica para a comunidade em Éfeso, uma igreja muito importante, centro, referência, é a primeira igreja, é aquela que recebe para depois passar para as outras. Para essa igreja central, maior, era importante ela entender:
quem tem os anjos na mão é Jesus. Quem anda entre os candeeiros é Jesus. Quem comanda a igreja, quem tem o domínio da igreja, não é você. Não é você, Éfeso, que tem. É Jesus. Para cada igreja, então, uma característica da visão do capítulo 1 é apresentada. Mas essas características são ligadas à realidade daquelas igrejas que são enviadas as cartas. Depois tem o corpo da carta. No corpo da carta você tem os pontos fortes da igreja e os pontos fracos da igreja. Então, geralmente Cristo vai dizer: eu conheço as tuas obras. Aí vai alistar o que eles têm feito de bom. Depois vai dizer: tenho, porém, contra ti. Então, as obras más. Um desafio, uma advertência e um chamado ao arrependimento. E no final, então, tem um desafio para aquele que vai vencer, aquele que vai se encontrar com Cristo e vai herdar a vida eterna, como é descrito no próprio livro de Apocalipse. Então, basicamente, é essa forma. Tem algumas igrejas que são diferentes. A igreja de Filadélfia, por exemplo, não tem nada contra ela. E tem a igreja de Laodiceia que não tem nada de bom a favor dela. Ok? Muito bem. A igreja de Éfeso, como já acabei de falar, que igreja é essa? Que lugar é esse? Como eu acabei de dizer, não vou repetir muito, um lugar muito importante. Se você quer saber como é que o evangelho chegou lá, você lê o livro de Atos, no capítulo 19. Você vai ver como o evangelho chega lá. É aquele grupo que Paulo se aproxima e eles não sabem da existência do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Então eles são batizados com o Espírito Santo e tudo mais. Foi uma igreja muito marcada pelos milagres. Se você ler o livro de Atos, é naquela igreja que você vê pessoas ligadas à magia, lançando seus escritos para serem queimados. Então você vê que houve um mover muito grande nessa igreja. É importante entender isso, um pouco da história da igreja de Éfeso, para a gente ler essa carta aqui. Uma igreja que teve um mover do Espírito Santo de uma forma grandiosa, que testemunhou grandes milagres. É aquela igreja em que as pessoas pegavam lenços relacionados a Paulo para expulsar demônios, para curas. Então você vê que sinais e maravilhas foi algo que marcou aquela igreja. E é essa mesma igreja que Cristo vai dizer: eu conheço as tuas obras, eu tenho contra ti o fato de que você abandonou primeiro, deixou, o primeiro amor. É uma igreja que está numa situação de esfriamento, mas é uma igreja que testemunhou grandes milagres. Isso é importante para a gente entender com respeito a essa igreja aqui, ok? E também ela, como muitas igrejas, foi alvo de muitas heresias, muitas mesmo. Quando quando João escreve a carta, você vê claramente que ele tem uma preocupação com a heresia que negava que Cristo era homem. Queria te mostrar, Jesus veio em carne mesmo, e a ameaça está ligada a essa igreja. É uma igreja muito ligada à ortodoxia, ou seja, uma igreja muito ligada à doutrina, ao ensino da palavra. E você vai ver claramente que esse é um dos elogios que a igreja recebe. Talvez porque foi muito assolada por falsos mestres. Foi uma igreja que ficou então resistindo, trabalhou bem essa ideia de doutrina sólida na sua igreja. Quando Paulo vai se despedir dos irmãos, dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, registrado no capítulo 20 do livro de Atos, ele vai dizer: quando eu sair, eu sei que surgirão falsos mestres aí. Então foi uma igreja que foi muito assolada por falsos mestres também. Vamos ler então a carta. A gente vai ler a carta toda. São somente 7 versículos. E então a gente vai voltar para ler cada versículo, tentar entendê-lo e trazer aplicações. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas,
como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então vamos lá. Primeira parte da carta, ele começa então se apresentando, como eu acabei de falar. Ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas e aquele que anda entre os candelabros. A gente falou isso na semana passada. O que quer dizer isso? Cristo tem o comando de todas as igrejas. Ele anda entre os candelabros, quer dizer que Jesus tem o controle, que ele pode julgar os candelabros, inclusive. É ele que mantém os candelabros. Essa relação próxima de que Deus está presente, é ele que mantém a igreja. Isso era importante para essa igreja que se encontrava num grande centro, entender que é Cristo quem opera. Não são os métodos, não é o jeitão do pastor, não é a fórmula mágica de algumas pessoas. É a própria ação de Deus na vida da igreja. Depois de se apresentar, ele vai dizer: eu conheço tuas obras. E aí ele pega essa palavra obras e divide em algumas partes. Quais são as obras dele? A palavra obras é uma palavra muito geral. Tem a ver com atitude, comportamento. Todo e qualquer comportamento é uma obra. Qualquer um. A palavra obra não quer dizer necessariamente obra de caridade, como alguns têm na cabeça. A palavra obra quer dizer todo e qualquer feito, atitude. Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Essa frase deve mexer com a gente, tanto para bem, tanto para nos dar alegria, como também para nos dar um certo temor. Deus olhar para você, para a sua igreja e dizer: eu conheço vocês. Eu sei como vocês se comportam. Eu sei como essa igreja anda. Eu sei quais são os compromissos dessa igreja. Eu conheço eles. Conheço os projetos de vocês. Conheço as ideias que vocês têm colocado em prática. Conheço também as coisas que vocês têm negligenciado. Eu conheço vocês. Jesus conhece a sua igreja. Ele anda no meio da sua igreja. Ele sabe exatamente como a nossa igreja, igreja aqui de Aquiraz, Batista de Aquiraz, tem agido com a sua palavra, com o próximo. Ele sabe, ele conhece. E ele vai falar das coisas boas. É uma metodologia interessante de Jesus, né? Ele começa dizendo primeiro as coisas boas, né? E geralmente é interessante, você fala: olha, muito bom e tal. Mas ele começa com as coisas boas. O que essa igreja tem de bom? Ele descreve essa palavra obras pela palavra trabalho árduo. Na minha versão eu achei que foi muito bem traduzida. A NVI colocou trabalho árduo. E realmente a palavra dá essa ideia de alguém que é empenhado mesmo. E o que me chama a atenção nessa carta é que essa igreja, que é super empenhada, abandonou o primeiro amor. Como é que pode um negócio desse? Pessoas empenhadas. Trabalho árduo quer dizer que elas são pessoas que não economizam forças na hora de trabalhar nas coisas do Senhor. Trabalham mesmo. Isso nos dá uma ótica mais profunda da realidade. Quando a gente olha Jesus Cristo olhando para a igreja, e ele vendo pessoas agindo, trabalhando, intensas na obra de Deus, isso não necessariamente está querendo dizer: essas pessoas me amam, ou essas pessoas estão fazendo tudo isso porque me amam. Não, necessariamente. Nem sempre é assim. Aprendemos com Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Pessoas podem dar os seus próprios corpos para serem vivos e para serem queimados. E Paulo vai dizer: se não tiver amor, nada adianta. Ou seja, eu posso fazer grandes coisas, eu posso ter uma dedicação profunda sem amor a Deus. Eles trabalham árduo e também eles são perseverantes. Essa perseverança é colocada, é melhor desenvolvida nos versículos seguintes, quando ele vai falar que eles suportaram sofrimento por causa de Jesus, por causa da palavra. Assim como João agora, quando teve essa visão, ele teve a visão na ilha, estava exilado lá, e ele vai dizer: por causa da palavra. Assim também eles perseveraram, não abandonaram, não abriram. Ele vai dizer da sua perseverança: sei que vocês não toleram homens maus, que pois aprova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Um lado muito bom dessa igreja, que deve ser copiado por nós, é uma igreja que tem um zelo doutrinário muito grande. Ninguém poderia se apresentar a essa igreja dizendo: eu sou apóstolo, eu sou aquilo outro, sem ser avaliado, sem ser devidamente considerado.
Essa era uma igreja que não engolia qualquer coisa. E nós devemos tomar isso como exemplo para nós. Tem igreja que aceita tudo. O cara se autodenomina apóstolo, auto se denomina pastor, e todo mundo aceita o cara normalmente. Tem gente que tem carteirinha de pastor. Eu não tenho carteirinha de pastor. Tem um cara que está dizendo, não, mas tem um cara que tem uma carteirinha de pastor. Grande coisa. A gente estava falando dessa semana, né? Ah, o cara tem carteirinha de pastor. Eu não tenho carteirinha de pastor. A minha carteirinha de pastor é minha igreja. É a minha igreja que diz que eu sou pastor. Essa igreja aqui percebeu isso. Talvez por ter sido assolada, foi preparada por Paulo, por Timóteo, por João, a receber com muito cuidado isso. É para essa igreja que João diz, provai os espíritos. E parece que eles seguiram muito bem. Ou seja, não é alguém chegar na igreja e dizer, eu sou fulano de tal, eu sei da Bíblia, que todo mundo vai engolir, não. Nessa igreja, esse é um bom exemplo. Jesus olha para essa postura zelosa e diz, isso é bom. Eis uma coisa que eu aprovo em vocês, o zelo doutrinário, o zelo com a palavra do Senhor. Aqui esses apóstolos, a palavra apóstolo na Bíblia, ela tem basicamente dois sentidos. Os apóstolos como um termo restrito a um grupo de 12 homens. Inclusive, o nome deles é colocado em referência no final do livro de Apocalipse, quando há aquela visão da Nova Jerusalém, né? Em que então os 12 estão relacionados ali. Ou seja, existe uma terminologia de apóstolo na Bíblia que está restrita a um grupo de 12 só. E esses 12 já morreram, ponto. Não existe mais apóstolos naquele sentido. Só são 12. Quando um morre, que é o Judas, o traidor, há um sorteio lá no livro de Atos, em que Matias, então, é considerado o apóstolo substituto. Mas fica o número de 12. Agora, ao ler o livro de Atos e ao ler alguns outros documentos, você percebe que algumas pessoas, fora esses 12, também recebem o nome de apóstolos. Isso não quer dizer que eles são apóstolos no sentido restrito dos 12. São pessoas enviadas. Eu acho, inclusive, que o melhor nome bíblico para missionário é a palavra apóstolo. Eu acho. Porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. Só que se você chamar o missionário de apóstolo hoje, aí vai confundir o sentido enviado com o sentido restrito de alguém que tem um poder. Quando alguém se descreve hoje como apóstolo, ele não está falando que é missionário, não. Ele está querendo dizer que ele é o tal, que ele é autoridade, que ele não pode sequer ser questionado, porque ele é a autoridade final, e que ninguém pode falar nada contra ele. Como assim ninguém podia falar nada contra os apóstolos? Detalhe é que com os apóstolos você via, Paulo repreendeu Pedro, que era apóstolo. Tudo indica aqui que esse grupinho aqui está se denominando de apóstolo, não no sentido de enviado, mas no sentido de ser um apóstolo, de ter a postura do uso restrito dos 12. E essa igreja, que não tinha menino, no sentido teológico, percebia rapidamente. Ele vai dizer aqui, vocês não toleram os homens maus, vocês não suportam isso, vocês não aguentam isso. A ideia é, não há espaço na igreja de vocês para falsos mestres. Ponto para vocês. Toda igreja tem que ser marcada por isso. Zelo doutrinário. Amor à palavra. E saber provar. Hoje em dia as pessoas se levantam como profeta na igreja e ninguém quer provar. Ninguém quer avaliar. O cara quer falar, mas não quer ser julgado. Ele quer ter um decreto, como diz alguns aí, né? Quer dar um decreto, mas não quer que alguém diga, pois irmão, o que você falou agora está errado. Isso não está na Bíblia, não. Querem falar, mas não querem ser julgados. Essa é uma igreja que sabia fazer isso muito bem. Paulo está dizendo, versículo final do 2, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Ou seja, uma igreja marcada pela perseverança no sofrimento, uma igreja marcada pelo zelo doutrinário, e uma igreja marcada pelo trabalho árduo. Show de bola, não é uma igreja dessa? Maravilhosa a igreja dessa. O que alguém pode falar de uma igreja dessa? Jesus conhece as nossas obras, e ele tem então uma palavra a dizer. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Vamos lá, aqui tem duas questões a serem decididas. Que sentido a palavra amor tem? Alguns ficam dizendo, não, é amor ao próximo ou é amor a Deus? E a outra questão é, que sentido a palavra primeiro tem?
Vamos lá para a primeira palavra, amor. É no sentido de amor ao próximo ou no sentido de amor a Deus diretamente? Nós sabemos, pela palavra de Jesus Cristo, que essa ideia de amor ao próximo está diretamente vinculada ao amor a Deus. Eu só posso amar ao próximo se eu amar a Deus. É muito claro isso. O primeiro e maior mandamento é ame a Deus. Depois é o próximo. Então eu só posso amar ao próximo se eu amar a Deus. Você não vai dizer assim, eu só posso amar ao próximo se eu amar a mim mesmo. Isso aí todo mundo faz. Isso não é mandamento. Tá? Você não precisa amar você mesmo. Você diz, pastor, eu tenho medo de me valorizar. Isso aí todo mundo faz. A pessoa mais depressiva do mundo se ama. A pessoa que é depressiva, entendeu? Aquela que vai lá para o fundo do poço, ela se ama. Se ama tanto que ela só vê os problemas dela. Então esse negócio de amar a si mesmo, isso aí todo mundo faz. É deturpado, mas todo mundo faz. Você tem que amar a Deus. Amando a Deus, aí você vai poder amar sim ao próximo. Se você não ama a Deus, não se submete ao Senhor, não tem como amar o próximo. Então, como estão vinculados, eu acho que a questão aqui é amar a Deus. Eles abandonaram o primeiro amor ao Senhor. E isso incapacita-os de amar ao próximo também. Estão relacionados, diretamente relacionados. E aí a palavra primeiro, que sentido é o primeiro amor? Alguns gostam de dizer assim. Primeiro amor quer dizer, o amor é aquilo que deve vir primeiro. Vocês abandonaram aquilo que deveria ser o primeiro lugar na vida de vocês, que é o amor. Vocês têm a doutrina, mas a doutrina, ela não vive sem o amor. O que adianta, pegando aqui a linha do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, o que adianta você fazer uma série de coisas se você não tiver amor? Não há proveito nenhum, Paulo vai dizer. Então, alguns acham que essa é a ideia. Eles abandonaram não o primeiro amor, mas o amor, aquilo que deveria vir. Primeiro eles deixaram de lado e pegaram a doutrina. Eles deveriam pegar o amor e a doutrina. E o amor ser o agente controlador da doutrina. Alguns acham que é isso. Outros acham que a palavra primeiro é no sentido de ordem mesmo. Eles tiveram um momento em que amaram a Deus, aquele primeiro impacto. E então aquele amor inicial foi abandonado. Ok? Essas são essas duas possibilidades de entender essa ideia de eles abandonaram o primeiro amor. Eu acho que dá a ideia da segunda parte. A primeira opção fica bonita, fica legal, né? Mas a segunda parece ser faz mais sentido por causa do que ele vai dizer depois. Ele vai dizer, lembra de onde você caiu, arrepende-te e pratique as obras que praticava. Olha a expressão. No começo, no princípio. Então parece que eles tiveram uma postura amorosa e que ela foi abandonada. E Paulo está dizendo, volta para aquela época, não para a imaturidade, não é essa a ideia, mas volta para aquela época que você tinha uma disposição amorosa muito maior. Renova, se arrepende, vê como você era dedicado, vê como você amava o Senhor, vê como as coisas eram mais intensas para você. Isso não é o mesmo que dizer, volte a ser como você era novo convertido. Se alguém chegasse para mim e dissesse assim, pastor Romo, o senhor quer ser como o senhor era novo convertido? Não. Porque o que eu falava de besteira quando era novo convertido, assim, no quilo, assim, eu falava um monte de besteira. E você como novo convertido deve ter falado e feito um monte de bobagem. Eu não quero isso. Da minha conversão, o que eu só quero é a minha empolgação, o meu desempenho, a minha ideia de querer fazer as coisas do Senhor. Eu me lembro quando eu me converti, a gente ia nos colégios, pregar nos colégios, pegava uma caixa de som e ficava pregando nos colégios. É esse sentido. Não é a imaturidade que está sendo em vista aqui. Então ele está dizendo, vocês abandonaram o primeiro amor. Mas é interessante isso. Eles são perseverantes, eles trabalham, mas eles abandonaram o amor. Querido, eu posso pregar minha vida toda aqui sem amor. Você pode cantar a vida toda ali sem amor. Você pode vir em todos os cultos domingos sem amor. Podemos fazer muitas coisas grandiosas sem amar. Ele continua, lembra da solução, lembra-se de onde você caiu, arrepende-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender,
virei a você e tirarei o seu candeeiro do lugar dele. Aqui fica uma questão, tem um se aqui, gente. Na sua tem se aí? Se não, pronto. É uma palavrinha de 2 letras, mas você deve dar uma atenção grandiosa para ela. Quando a Bíblia usa um se, às vezes a ideia é de vamos pensar. Pense nisso. Ele não está dizendo necessariamente que isso vai acontecer. Ele está te levando à concepção, a pensar em alguma coisa. Por exemplo, o exemplo que eu gosto de citar clássico é esse. Quando Paulo vai dizer aos Gálatas, né? Se um anjo do céu, tradução, um anjo de Deus, vier e pregar um outro evangelho que seja amaldiçoado. Isso vai acontecer? Não. Nenhum anjo vindo de Deus vai pregar outro evangelho. Mas Paulo está dizendo, se isso vier a acontecer, ou seja, pense que isso aconteça. Pense nisso. A mesma coisa está dizendo, pense que você não vai se arrepender. Qual é o resultado de alguém que não se arrepende? Ele vai dizer aqui. Lê aí. Qual é o resultado? Tirarei o seu candelabro do lugar dele. E aí ele está dizendo, virei. Essa expressão virei, ou eu virei, não fica claro se ele vai vir para aquela igreja só para tirar ela do candeeiro, o candeeiro dela do lugar, ou se é a vinda de Jesus. Aquele que era, é e há de vir. A gente acabou de cantar. Essa vinda, eu acho, é a vinda de Cristo. Ele está dizendo, se você não se arrepender, você vai estar fora como igreja. Agora, o que é condicionado aqui, levado a pensar, é se ele não se arrepender. Agora, pastor, então peraí, está confundindo aqui. Será que ele está dizendo que a igreja pode não se arrepender, e ao não se arrepender ela vai perder o status de igreja dela? É isso que está dizendo? Eu acho que não. Não podemos confundir advertência com promessa. Promessa, quando Deus promete alguma coisa, Ele usa a advertência para cumprir a promessa. Um exemplo. Eu prometo para o meu filho. Filho. Deixa eu ver aqui. É uma promessa aqui. Eu vou... O que foi, Nathan? Ela está querendo tirar uma casquinha da pregação, cara? Ok. Se você passar de ano, eu vou comprar uma coleção de livros para você. O cara não está nem querendo livro, mas eu estou comprando uma coleção de livros para você, tal. Eu quero que ele ganhe os livros. Não sei se ele quer, né? Eu quero que ele ganhe os livros. O que eu faço? Ao longo do ano, eu fico advertindo. Se isso acontecer, não vai ser legal para você. Se isso E durante o ano, as minhas advertências são meios que eu vou usar para cumprir a minha promessa. Deus fez muitas promessas garantidas. Aí ele vai dizer que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Não existe perda de salvação. Não existe isso. Ninguém pode nos separar de Deus. Uma vez unido com Jesus, ninguém pode nos separar. E como é que Deus faz então para me manter junto com Ele? Ele lança suas advertências. Por meio delas, Ele vai cumprir suas promessas. Ele está advertindo a igreja, está dizendo, se é assim, pense. Você quer perder o candelabro? Não quero perder a posição. Então você vai se arrepender. A advertência com ajuda é um meio que Deus usa para cumprir as suas promessas. Vamos correr aqui. E ele continua. Mas há uma coisa a seu favor. Voltou a favor de novo. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Mas olha, que coisa interessante, que construção maravilhosa. Jesus está dizendo assim, vocês abandonaram o amor. Vocês devem amar. Mas tem uma coisa que vocês fazem que eu gosto. Vocês odeiam. Não é interessante isso? O amor não anula o ódio. Deus odeia coisas. Ele está dizendo assim, eu concordo com vocês quando vocês odeiam as práticas dos nicolaítas. Quem é essa turma? Quem é esses caras aqui? Nós não sabemos ao certo quem são.
há uma tradição, se não me engano, de Irineu de Leão, no livro dele, Contra as Heresias, que ele vai falar sobre... vai entender que os nicolaítas é um grupo formado por Nicolau. Se você abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 6 depois, tem aquele grupo dos diáconos de Atos capítulo 6, tem até o Estevão e tal. Tem um dos caras que o nome dele é Nicolau. Ele acha que aquele Nicolau criou essa seita aqui. Outros, como Clemente de Alexandria, que é um outro pai da igreja, vai dizer que não. Na verdade, esse grupo surgiu com um mau entendimento das palavras de Nicolau. Nós não sabemos ao certo quem é. Há uma relação entre esse grupo e um grupo também, a igreja de Pérgamo, que é no capítulo 2 ainda. Ele aparece de novo. Lá ele é relacionado a um cara chamado Balaão. Quando a gente chegar lá em Pérgamo, a gente vai trabalhar mais a seita dos nicolaítas. Por hoje, a gente fica só com aquela ideia de que existe um grupo, uma seita, e que eles ensinam falsas coisas. E é certo, quando alguém ensina algo errado, você ter o que por essa pessoa? Ou por aquele ensino? Um ódio. Você ter pavor daquilo ali. Essa turminha do bem, né? Entre aspas, do bem, né? Que tudo deles, ninguém pode sentir ódio de nada, que ninguém pode sentir raiva de ninguém. Então, beleza, tira Deus da história, porque se existe alguém que tem ira na Bíblia, é Deus. Que tem ódio na Bíblia, é Deus. Em vários momentos na Bíblia, no Antigo Testamento, ele vai dizer, eu odeio isso. Eu odeio essas pessoas que fazem isso e aquilo outro. Então, é interessante que a igreja que é dita, vocês abandonaram o amor, é a mesma que é dita, que bom que vocês odeiam a obra dos nicolaítas. Amor e ódio não estão desvinculados. Se eu amo a Deus, eu odeio as obras do diabo. Se eu amo a Deus, eu odeio as obras do diabo. E ele continua. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Para quem? Para a igreja de Éfeso? Para as... plural, né? Igrejas. E aí vem, ao vencedor darei o direito de comer... voltando um pouquinho. Quem tem ouvidos, para ouça o que o Espírito diz às igrejas. Claramente a ideia de ouvir aqui não necessariamente quer dizer ouvir, né, a entrada de um som na minha região auricular. Não está dizendo isso. É isso. Muitas pessoas conseguem fazer automaticamente. Ouvir claramente é ouvir, dar uma atenção devida, abrir o seu coração. Podia até colocar assim, ouvir com o coração. Abra o seu coração para ouvir a minha palavra. É isso que Cristo está dizendo. Igrejas, escutem o que o Espírito está dizendo para vocês. Abram o coração de vocês para a palavra do Senhor. Aí me faz lembrar o Salmo quando diz, não endureçam o vosso coração, mas abram o coração de vocês para a palavra do Senhor. Versículo 7 ainda. Ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que vencedor é esse? Aqui não é nada mais, nada menos do que aquilo que na Bíblia chama de salvação. Não é que essa vitória aqui é uma vitória além da salvação. O cara é salvo, mas tem uma categoria de salvo que é diferenciada. É um salvo que vai comer da árvore da vida. Só que se você continuar lendo o livro de Apocalipse, a árvore da vida vai estar onde? Lá no novo céus e nova terra. E isso faz parte da realidade da eternidade. O que o autor está dizendo é, aquele que é vencedor, aquele que persevera, se arrepende, continua no caminho do Senhor, essa pessoa é considerado um vencedor. Ele não está dizendo que vencedor aqui é alguém que ao se encontrar com Jesus tem saúde, compra um carro novo. Está dizendo isso. Como alguns têm pregado, Jesus vai te dar uma família melhor, um salário melhor. Não, ele vai te dar da árvore da vida. E a árvore da vida aparece no paraíso, no livro de Gênesis, e no paraíso no final. A Bíblia começa com paraíso e termina com paraíso. A gente trabalhou aqui na igreja sobre essa questão da eternidade, em que Deus vai restaurar todas as coisas. Ele não vai destruir o mundo, ele vai restaurar o mundo. Essa é a ideia. Ele vai restaurar o mundo. E aquilo que foi acabado com o pecado, ele vai restaurar de novo. Essa é a nossa expectativa, a nossa esperança. Eu não sei se eu vou morar no Aquiraz na eternidade, né? No Aquiraz eu acho que na restauração não vai sobrar nada do Aquiraz. Na restauração não tem muita coisa para aproveitar, né?
Quer dizer, ok, começando ali pela rua Santos Dumont, ali, aí vai tudo por água abaixo. Vamos aqui para algumas aplicações, meus amados. Algumas aplicações para a gente, para não me delongar muito. Todas as vezes que eu leio a palavra do Senhor, o caminho é esse, né? Leitura, interpretação e a aplicação. Vamos ver o que nós podemos aprender aqui, tirar lições para a gente. Primeira lição. Eu aprendo muito sobre a igreja quando eu leio o capítulo 2 e 3. Muito sobre a igreja de Jesus. O que eu aprendo sobre a igreja de Jesus? Primeiro, as igrejas não são perfeitas. Se você está em busca de uma igreja, está naquela caminhada, naquela peregrinação eclesiástica atrás de uma igreja, se você procurar uma perfeita, você me avisa, porque eu vou decretar que você ou está doido, ou é iludido, ou você não conhece nada de Bíblia, nada da realidade, porque não existe essa. Pastor, mas tem a igreja de Filadélfia, lá que Jesus não dá um defeito dela. A gente vai chegar lá, a gente vai ler a igreja de Filadélfia, você vai ver o que aquela igreja tem, que talvez muitas pessoas não queriam ter o que a igreja de Filadélfia tem. A gente chega lá. Terceiro, igreja é luzeiro. Igreja é candeeiro. Já aprendeu isso, não foi? Na semana passada. Ela serve para testemunhar de Jesus, falar de Cristo. Quando Jesus disse, eu virei e tirarei o teu candeeiro do lugar, ele está dizendo, você quer perder o status de ser a luz do mundo? Você quer perder o status de ser o elemento de testemunho de Deus no mundo? Há uma imagem linda da igreja que está lá na carta de Paulo a Timóteo, que ele vai dizer que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Se você tira a igreja do mundo, você tira o sal do mundo. E se você tira o sal, não há mais nada para preservar o mundo. Quem mantém esse mundo é a igreja. Sem a igreja não dava para manter esse mundo. Boa parte do que você chama de pensamento humanista é fruto da igreja. Muito do que você chama de ciência, porque a ciência fez isso, o homem fez aquilo, eu não sou contra a ciência, é fruto do cristianismo. É fruto da igreja. Igreja é luzeiro. Quarto, igreja deve testar aqueles que se propõem a falar no meio dela. Esse negócio de dar oportunidade para todo mundo e querer que todo mundo fale sem ser julgado, isso não é lugar certo. A igreja foi elogiada porque ela sabia provar aqueles que se apresentavam como apóstolos e mostraram que eles não eram. Tem muita igreja que não quer falar contra nenhum profeta, tem medo, tem gente que tem medo. Quando você tem a palavra, meu querido, você não tem medo dessas coisas não. Se o cara fala uma asneira do tamanho do mundo, ele pode ser o pastor da maior igreja do mundo. Eu vou dizer para ele, você é um herege, que é uma palavra que ninguém pode usar mais hoje também. Você não tenha medo de dizer isso. Uma igreja saudável é uma igreja que sabe reconhecer o ensino correto, a doutrina correta. Outra aplicação, outro aprendizado da igreja. Uma igreja local nem sempre é constante. A igreja passa por altos e baixos. Vez por outra, ela quer voltar ao padrão antigo, mas a igreja, ela não tem uma constância. Você pega a história da nossa igreja, a Igreja Batista aqui de Aquiraz. Estuda um pouco da história dela desde 67, quando veio o primeiro missionário para cá. Teve 6 anos que a igreja ficou com portas fechadas. Só o prédio. Você não tinha igreja. O único membro da igreja era o irmão Luiz, a família dele, que passava em frente à igreja, segundo o irmão Luiz, e chorava porque não tinha ninguém para ensinar eles lá. Altos e baixos. Igreja não tem constância. A igreja de Éfeso, milagres. Quem é o pastor da igreja de Éfeso? Apóstolo Paulo, olha aí. Pastorzão desse aí, meu amigo, né? Nenhuma igreja querer, eu acho, né? Paulo, Timóteo, João. E agora está aqui a igreja, recebendo uma advertência de Jesus, dizendo, vocês deixaram de amar.
Uma igreja que testemunhou grandes milagres. Igreja é assim. Outra aplicação sobre igreja: igrejas não são iguais a outras, nem em virtude, nem em defeito. Não queira dizer essa igreja aqui, essa igreja aqui. Olha, igrejas são bem distintas. Outra coisa, para você conhecer uma igreja, você tem que viver a igreja. Tem muita gente dizendo, eu fui para a igreja tal, eu não gostei muito de lá. Como assim? Você não viveu a igreja? Tem que viver a igreja para saber se a igreja é ou não é uma igreja saudável. Segunda aplicação agora. Vitoriosos não são somente aqueles que são zelosos com a doutrina, mas aqueles que são marcados pelo amor. A gente tem que ter realmente, queridos, amor, zelo pela palavra sempre. Mas isso não pode ser divorciado do amor. Jamais. A doutrina sem o amor, ela fica seca, fica sem sentido muitas vezes, fica hipócrita, vamos dizer dessa forma. Terceira aplicação. As igrejas aqui representadas lembram muito as características de cada cidade delas. Quando a gente chegar na igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela era marcada pela riqueza. Eles produziam um pó colírio para os olhos. E aí Cristo vai dizer, vocês estão cegos. Vocês acham que estão vendo, mas estão cegos. Era uma igreja rica, ele vai dizer, vocês são pobres. Então Jesus pega, parece que as igrejas ao longo da leitura, a gente vai perceber isso, que elas começam a assimilar características do lugar delas. Parece que a igreja de Éfeso chamou para si a altivez de fazer parte da quarta maior cidade do Império Romano. E para essa igreja, ela teve que ouvir, quem manda na igreja não são vocês. É Jesus que tem as estrelas à mão, é Jesus que anda entre os candeeiros. Cuidado com a nossa igreja, temos que ter cuidado com a nossa igreja, que ela não seja engolida pela cultura da nossa cidade. Ok? Nós temos que ser agentes transformadores para Quirais. E precisamos ser mesmo, porque a cidade, para mim, eu analisando a minha cidade, a Quirais é a minha cidade, eu analiso a minha cidade e eu não vejo uma cultura positiva na cidade. Não vejo isso. Devemos ser agentes transformadores. Quarta aplicação. Deus sabe o que fazemos por Ele. Deus sabe do árduo trabalho que você tem feito para a obra dEle. Isso é bom. Como eu falei, isso também gera temor. Isso é bom porque muitas vezes, queridos, nós trabalhamos muito para o Senhor e só quem vê é o Senhor. Em algumas coisas, só é Ele que vê mesmo. Mais ninguém. Alguns níveis de dedicação ao Senhor só são percebidos pelo Senhor. Sua esposa não vai perceber, seus filhos não vão perceber. Alguns níveis de dedicação que você vai ter. Então, descanse no fato de que Cristo olha para você e diz, eu conheço as tuas obras. E também tema diante disso. Ele sabe o que você tem feito e também o que você não tem feito. Muitas vezes nós trabalhamos, eu estava falando com o Marcos Enéas, né, sobre pregação. Ele agora está pregando com jovens há um tempo, lendo o livro. Aí ele percebeu, né? Você lê esse tanto, né, Marcos? E prega esse tanto. Esse tanto, Marcos, só Deus está vendo. Só Deus vê. Só Deus contempla. E isso deve ser descanso para a gente. Eu conheço o teu esforço. Eu conheço mais do que ninguém. Outra aplicação, quinta aplicação. Deus odeia certas obras. Essa palavra, nós temos até uma versão, essa palavra ódio. Né? A gente não gosta de utilizar. Mas é um conceito muito impactante você dizer isso hoje. Nas igrejas, você não pode julgar ninguém. Muitas pessoas têm medo de fazer uma crítica a um irmão ou a um pastor fulano de tal, porque se estiver fazendo a crítica, eu estou criticando a obra de Deus. Depende, meu querido. Se aquilo ali é algo odioso, critique e odeie aquilo. Todos somos irmãos.
Todos temos a Deus. É o que as pessoas dizem. Não é assim. Nas igrejas existem pessoas que não são nossas irmãs. Existem pessoas que pregam contra a palavra de Deus. E elas devem ser advertidas e odiadas. É o que a Bíblia me ensina. Sexta aplicação. A igreja precisa parar para avaliar suas decisões. Nós como igreja devemos parar. Como é que anda a nossa igreja? O que nós estamos fazendo como igreja? Qual tem sido a nossa atitude com respeito à cidade de Aquiraz? Qual tem sido a nossa atitude com respeito aos nossos membros? Nós devemos estar avaliando a nós mesmos constantemente, sem espírito de autodefesa. A nossa igreja é uma igreja muito boa, uma igreja lá, e não faz nenhum tipo de crítica à nossa igreja. Nós temos erros que devem ser avaliados. Se você procura uma igreja perfeita, a nossa não é. Sétima aplicação. Milagre não sustenta a igreja. Essa igreja testemunhou milagres? Milagres mesmo. Não é essas gambiarras que a gente encontra pela televisão, não. Milagres mesmo. Testemunhou? Testemunhou. Mas agora abandonaram o amor. Por que eles não lembraram dos tempos de milagres? Milagre não segura ninguém. Porque muitas vezes o que alimenta aquele que busca milagre é um coração que não ama a Deus. É um coração extremamente egoísta. Enquanto tem aquilo que ele quer, ele vai estar lá. Mas enquanto não tem mais o que ele quer, ele não quer estar lá mais também. Muitas pessoas se aproximam da igreja por motivos inteiramente egoístas. Não por Deus. Não porque amam a Deus. Em alguns casos, em algumas pessoas, aqui da igreja, eu tive que dizer, na hora de você falar, tire o nome de Deus da sua boca. Porque Deus está longe dos seus projetos. Nem negócio de... Porque geralmente os crentes, o pastor, eu tenho orado muito a Deus. Parou. Tira o nome de Deus na boca aí, porque você não está nem aí para Deus. Você está com essa conversa de orar, mas na verdade, você está tudo projetado, e aí você está colocando o nome de Deus para dar um reforço, dar uma cara de espiritualidade para o seu projeto. E eu sei que o seu projeto é contra a palavra de Deus. Então, tira o nome de Deus da jogada e fala lá o que tu quer. A gente tem que entender que muitas pessoas estão na igreja por questões de benefício próprio. Uma pessoa que chega na igreja para trás de milagre, ela não quer Deus. Ela não quer Deus. Ela quer resolver um problema. É uma coisa. E na hora que o problema é resolvido, ok. Na hora que vem mais problema por estar lá, ela sai. Não está dando certo não, aqui não é legal não, aqui tá... Estou vendo que eu estou tendo mais problemas do que antes, eu não quero me envolver com ninguém, aí começa aquela série de coisas. Oitava aplicação. Há uma relação entre não testemunhar de Cristo e não amar a Cristo. Se você permanecer assim, eu vou tirar o candeeiro, que é a forma de testemunhar. Se eu amo a Jesus, eu falo dele. Ah, pastor, mas eu não sei evangelizar. Não existe isso, querido. Você não pode falar o que Deus fez na sua vida, não? Se você não pode falar do evangelho, muito provavelmente você não entendeu o evangelho. Muito provavelmente você não compreende o evangelho. Quem ama Jesus, testemunha de Jesus, fala de Jesus, abre a boca para falar dele porque o ama. Por último, podemos fazer uma boa teologia, ser bom pregador, bom escritor, produzir material literário, teológico de ponta, sem amar a Deus sobre todas as coisas. Podemos fazer coisas grandiosas sem amar a Deus. Podemos estar envolvidos na obra de Deus, trabalho árduo, lembra da expressão? Trabalho árduo para o Senhor, todo domingo aqui, vai, faz e vem, na hora voluntária é o primeiro a levantar a mão, tudo sem amar a Deus.
É isso que essa carta me ensina. Eu posso fazer grandes coisas sem amar a Deus. Agora eu não posso amar a Deus sem fazer essas grandes coisas. Eu não sei se o seu trabalho árduo é fruto do amor, mas eu sei que se você ama, você tem que ter um trabalho árduo. Tem que trabalhar para o Senhor, agir para o Senhor. É sempre bom trabalhar para o Senhor, agir para Ele. Não ache... A gente estava preparando o pessoal do evangelismo para evangelizar os moradores de rua lá de Fortaleza, que era para ser hoje, a gente passou para o dia 11, fez um novo projeto lá na reunião de sexta-feira, e em um momento da conversa a gente falou, a gente vai evangelizar os moradores de rua, mas nós estamos também pensando neles, estamos pensando também em nós. Não é errado, não. Nós estamos pensando que prazer é trabalhar para o Senhor. Que bom é isso, porque o amamos. Agora eu posso fazer tudo isso. Eu posso ter um trabalho missionário. Eu posso ir para a tribo mais remota da África, pregar o evangelho sem amor. Imitando o apóstolo Paulo, ecoando as palavras de Paulo, eu posso dar o meu corpo para ser queimado e não amar. Para amar você tem que conhecer a Deus, porque o amor ao próximo é fruto do amor a Deus. Ame a Deus, entregue-se a Deus, ame mais a Deus do que qualquer pessoa nesse mundo. Faça uma declaração de amor para sua esposa. Você não é a pessoa mais importante da minha vida. Chame o seu filho, né, e diga: filho, você não é a pessoa mais importante para mim. Deus é mais importante para mim. Eu o amo. Ele é a pessoa mais importante. Ele é o ser mais importante. Que todas as nossas obras sejam ungidas, recheadas, fomentadas pelo amor. Seja a nossa marca, que não caiamos no erro de ouvir de Jesus: tenho porém contra vocês. E ao ler essas cartas eu fico pensando às vezes o que Jesus diria da nossa igreja. E eu acho que nós como igreja deveremos falar isso para nós mesmos, entre nós, talvez no culto de oração, depois de findar essas 7 cartas, dizer: pastor, eu acho que Jesus tem contra a nossa igreja isso. Porque é algo que devemos pensar. O que Jesus tem contra a nossa igreja? Baseado nas Escrituras. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, obrigado, Pai, por essa maravilhosa, em que aprendemos tanto sobre o Teu caráter, sobre o que igreja significa, o que vem a ser a Tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai, ao longo dessa leitura, essa visão maravilhosa de João, para que a cada carta lida, venhamos a tomar essas verdades para a nossa própria igreja. Ajuda-nos, ó Pai, o Senhor sabe mais do que ninguém, o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor sabe que não somos perfeitos. Longe de nós, longe dessa igreja a perfeição está. Precisamos ainda melhorar muito em muitas áreas. Nos ajuda, abre nossos olhos, abre o olho dos líderes da igreja, para que venhamos a enxergar onde temos errado, para que venhamos, por meio da Tua palavra, corrigir esses erros. Nunca porque não estamos seguindo métodos de outras igrejas, mas pela Tua palavra, abre nossos olhos a saber o que nós precisamos mudar, para que o Teu nome seja mais glorificado, para que o Teu nome seja mais anunciado, que venhamos a ter uma postura de candeeiro, de testemunho nessa cidade. Ajuda-nos, ó Pai. Sabemos que o Senhor anda entre os candeeiros, sabemos que o Senhor guarda a nossa igreja. É por isso que estamos hoje aqui, é por isso que conseguimos cantar, conseguimos pregar a Tua palavra, é por isso que estamos orando agora, podemos adorar o Senhor nesse lugar, porque o Senhor anda entre as igrejas, o Senhor cuida de cada uma delas. Obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós. Obrigado por ter preservado nossa igreja, porque nós só perseveramos porque o Senhor nos preserva. Sem a Tua preservação, não conseguiremos perseverar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.